Com base em Filipenses capítulo 3, eu gostaria de ler os versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. E compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu quero pregar aqui hoje a respeito de um tema que é simples, mas comunica algo aos nossos corações. E se eu pudesse dar um tema, eu diria que o tema é já e ainda não. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Já e ainda não. Mais uma vez. Já e ainda não. Você já ouviu falar dessa expressão, já e ainda não? Essa expressão já e ainda não, ela é uma expressão teológica muito usada no meio dos cristãos históricos. E essa expressão, ela quer dizer basicamente o seguinte: ela fala a respeito de algo que já está consumado e fala a respeito de algo que ainda está por ser feito. Então, aquilo que já está consumado está resumido no já, e aquilo que está ainda por ser feito está resumido no ainda não. Por isso vem a expressão já e ainda não. Essa expressão é uma expressão que pode ser aplicada, por exemplo, à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Quando nós paramos para pensar na pessoa e na obra de Jesus, nós podemos aplicar a Jesus o já e o ainda não. O que em Jesus já? Vamos lá. Jesus já nasceu, isso é o já. Jesus já viveu entre nós, isso é o já. Jesus já morreu na cruz do Calvário de forma vicária e expiatória, isso é o já. Jesus já ressuscitou ao terceiro dia. Jesus já foi assunto aos céus na glorificação. Isso já aconteceu. Ele já foi assunto aos céus. Jesus já está assentado à direita de Deus Pai e intercede por cada um de nós. O apóstolo São Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele já está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas, a respeito de Jesus, nós podemos falar que existem também algumas coisas que não aconteceram, que é o ainda não. Por exemplo, Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. A Ellen G. White diz que ele já voltou, mas ele não voltou. Não é verdade? Alguns teólogos na história da igreja caíram na besteira de datar a volta de Jesus e disseram que Jesus já voltou. Mas Jesus não voltou ainda. Por exemplo, Jesus ainda não levou a sua igreja para o tribunal de Cristo. Ainda não. Nós ainda não fomos submetidos ao tribunal de Cristo para sermos galardoados pela obra que a gente fez com o nosso corpo. Outra coisa, Jesus ainda não casou com a igreja nas bodas do Cordeiro. Jesus ainda não casou com a igreja nas bodas do Cordeiro. Jesus ainda não serviu para a igreja a ceia
no seu reino. Ainda não. Jesus ainda não estabeleceu o seu reino milenial nessa terra. Nós somos pré-tribulacionistas e nós cremos que Jesus vai descer aqui nessa terra e vai estabelecer aqui 1000 anos de reino milenial, 1000 anos de paz. E ainda isso não aconteceu. Jesus ainda não julgou o mundo, Satanás, os demônios, os ímpios, a morte e o inferno no grande trono branco. Isso ainda não aconteceu. E Jesus ainda não desceu dos céus a Nova Jerusalém de Deus e colocou na Nova Jerusalém de Deus a igreja. Então, a respeito de Jesus, nós podemos falar do já e do ainda não. Mas nós podemos falar também do já e do ainda não a respeito da nossa salvação. A nossa salvação, ela também está embutida nessa expressão já e ainda não. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, fala a respeito da nossa salvação. E fala ali de algumas coisas que já aconteceram e de outras coisas que ainda não aconteceram quanto à nossa salvação. O texto diz assim: porque dantes conheceu. Jesus já nos conheceu. Nós já somos conhecidos de Deus. Quem é salvo, quem aceitou Jesus, quem se arrependeu dos seus pecados, quem confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem creu no coração, já foi conhecido de Jesus e conhecido de Deus. Talvez você não seja conhecido na sua vizinhança, talvez você não seja conhecido no seu bairro, no seu estado, na sua nação, talvez você não seja conhecido nem no âmbito da sua família, mas se você é crente em Jesus, então você já é conhecido por Jesus. E conhecido aqui, não no aspecto de ouvir falar, de saber o nome ou de conhecer alguns dados básicos como RG, CPF, endereço, domicílio, não é isso. Conhecer aqui no sentido de ter intimidade. Nós já fomos conhecidos por Deus através de Jesus no ato da nossa conversão e já desenvolvemos intimidade com Deus. Outra coisa, o texto continua dizendo: também os predestinou. Nós também já fomos predestinados. Predestinados no sentido de sermos conduzidos para o céu e para as mansões celestiais. Nós já fomos predestinados. E nós não fomos predestinados previamente. Nós não fomos predestinados antecipadamente. Nós fomos predestinados no dia que nós conhecemos Jesus e Jesus nos conheceu. O dia que aceitamos Jesus, por aceitarmos Jesus, recebemos a predestinação para sermos filhos de Deus, para alcançarmos os céus e para alcançarmos a salvação. E isso já aconteceu conosco. O texto continua dizendo assim: para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Nós já fomos chamados. Nós já fomos chamados no sentido de sermos convidados pela pregação. E já fomos chamados no sentido de recebermos no nosso interior uma convocação de Deus. Porque erram os pregadores quando acham que são eles que ganham almas para Jesus. Isso é uma falácia, isso é uma invencionice, isso é algo que estraga o ministério, às vezes muito bonito de uma pessoa, quando ele diz assim: eu ganhei tantas almas para Jesus. Não, você apenas foi o instrumento de Deus para convidar, mas quem fez o chamamento, a convocação no interior, na alma, na mente, quebrando todas as resistências, todas as oposições, quebrando todas as barreiras, todas as correntes, toda a resistência, foi o Espírito Santo de Deus que aplicou no nosso coração a palavra de Deus.
Então o texto diz que nós já fomos chamados pela pregação e chamados no nosso interior. E o texto diz assim: aos que chamou, a estes também justificou. Justificar no sentido de nos tornar justos, nos tornar aceitos de Deus. Não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que te torna justo. O que te torna justo é você crer em Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Quando nós cremos em Jesus, nós já fomos justificados. Nós não seremos justificados na medida que nós operemos as boas obras. Não, a salvação pelas obras é uma salvação combatida nas páginas das Escrituras. Abraão creu e isso foi imputado a ele por justiça. Ele foi justificado quando creu. Nós também fomos justificados porque cremos em Cristo. Nós recebemos Jesus, nós cremos na sua obra, e ao crermos na sua obra, Jesus nos justificou. E ele nos justificou de uma forma tão profunda que ele nos tornou aceitos diante de Deus. Ele nos tornou propícios a Deus. Ele nos tornou membros da família de Deus. Ele nos tornou entes da casa de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz, inimigos da verdade, anti-evangélicos, antibíblicos, antiteístas, nós que tínhamos a espada da justiça e do juízo de Deus sobre nós, ao recebermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, pela fé fomos justificados e recebemos paz com Deus. E agora, porque temos paz com Deus, podemos ter acesso a Deus por um novo e vivo caminho que Deus nos abriu por intermédio da sua maravilhosa e eterna graça. Você já foi justificado. E aí o texto continua e ele diz: aos que justificou, a estes também glorificou. E glorificar aqui em dois sentidos. Primeiro, no sentido de que Cristo nos deu a sua glória. A glória de Deus foi dada a Cristo, e a glória de Cristo foi dada a nós. Em João 17, Jesus fala: Pai, eu os glorifiquei com a glória que o Senhor me deu. A glória de Deus que Satanás e os demônios desejaram e Deus não deu para eles. A glória que muitos homens desejaram ao longo da história, mas que Deus reteve. Essa glória Deus derramou sobre a igreja. Deus derramou sobre homens, sobre mulheres que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E aí nós fomos glorificados. Você já foi glorificado, porque você reflete a glória de Deus. Você já foi glorificado, porque você reflete o poder de Deus. Você já foi glorificado, porque aonde você vai, a glória de Deus vai também, porque Deus te glorificou colocando a glória de Cristo dentro de você. Aleluias, glória a Deus. Agora o texto continua falando que também nos glorificou, não apenas no sentido de nos dar a sua glória, mas no sentido de nos glorificar de forma eterna. E aqui não é já, aqui é ainda não. Nós ainda não fomos glorificados. Fomos glorificados no sentido de termos a glória de Cristo. Isso aí já temos. Agora, não fomos glorificados ainda no sentido de termos os nossos corpos glorificados. Isso ainda não. Isso está reservado para o dia do arrebatamento. Isso está reservado para o dia da ressurreição dos salvos. Isso está reservado para o futuro. Isso ainda não. Agora tem outra coisa que ainda não. Está lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Quando Paulo diz assim: de sorte, meus irmãos amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação,
com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa e perfeita vontade. Nós já passamos pela conversão. Nós já temos os nossos nomes escritos no livro da vida. Nós já fomos justificados, fomos chamados, fomos predestinados, fomos eleitos, já. Nós já fomos glorificados no sentido de que temos a glória de Cristo em nós. Isso é já. Mas nós ainda não fomos glorificados no sentido de termos os nossos corpos glorificados. Isso vai acontecer no arrebatamento, isso vai acontecer na ressurreição. Então isso ainda não. E a outra coisa que ainda não, o que é ainda não? O texto aqui fala para nós operar a nossa salvação. O que é operai a vossa salvação? O que Paulo tinha em mente quando ele escreve aos irmãos de Filipos? E ele fala assim, operem a vossa salvação. Ele está dizendo assim, meus irmãos, vocês já foram salvos, vocês já foram perdoados, vocês já foram reconciliados, vocês já são filhos de Deus, vocês já são família de Deus, mas vocês estão nesse mundo, e enquanto neste mundo, vocês têm responsabilidades nesse mundo, e estas responsabilidades passam por um processo de santificação. Quando é que eu opero a minha salvação? Quando eu me engajo no processo da santificação. Em Gênesis 17, Deus fala para o Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. É interessante, porque logo em Gênesis 20, o Abraão mente. O que é que Deus quis dizer para ele? Então quer dizer que o Abraão nunca podia ser perfeito? Na verdade, o que Deus estava dizendo é, anda na minha presença e se engaje no processo de se aperfeiçoar. Opere a salvação e a justificação em você. Ou seja, você já está salvo, você já está perdoado, você já está reconciliado, mas existem ainda uma série de marcas, uma série de vícios, uma série de maus costumes do mundo em você. Engaje-se em santificar-se nesse processo, porque esse processo ainda não aconteceu plenamente. Porque se já tivesse acontecido plenamente, com cada um de nós aqui, pastor Carlos, nós já teríamos sido o quê? Recolhidos para a glória. Afinal de contas, qual é o final do processo da santificação? Nos tornarmos homens perfeitos, a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E homens perfeitos são homens dos quais o mundo não é digno. Deus toma para si homens perfeitos. Então nós já alcançamos a santificação posicional, mas nós precisamos operar a nossa salvação. E nós operamos a nossa salvação nos santificando. Nós operamos a nossa salvação, aleluias, fugindo da aparência do mal. Nós operamos a nossa salvação corrigindo e fazendo um pacto com os nossos olhos. Nós operamos a nossa salvação tendo uma vida de oração. Nós operamos a nossa salvação tendo prazer na exposição das Sagradas Escrituras. Nós operamos a nossa salvação resistindo o mal, fechando o coração para o mal. Nós operamos a nossa salvação quando nos engajamos nesse processo de santificação, de melhora diária, nesse processo de progresso diário, de evolução diária, nesse processo de melhoria diária, nesse processo de vencer o mal dentro de nós diariamente. O Philip Yancey, naquele livro Rumores de Outro Mundo, ele faz uma proposta para nós, pastor Fábio. Ele diz que no último dia do ano nós deveríamos escrever uma lista de pecados. E essa lista de pecados não deveriam conter pecados que nós já estávamos enfrentando no ano anterior. E aí depois que nós escrevêssemos essas listas de pecados, nós devíamos colocá-la diante de Deus e dizer assim: Senhor, que no ano que vem, no último culto do ano que vem, eu tenha vencido esses aqui, ainda que por conta das mazelas desse mundo e das debilidades da minha carne, desse corpo de pecado, eu acabe desenvolvendo outro pecado, mas esses aqui eu preciso vencer. Isso tem a ver com, de fato e de verdade, operar a salvação.
Quem se acostumou com o pecado e quem deixa o pecado comemorar aniversário dentro de si, não se arrependeu de verdade. Porque arrependimento autêntico, arrependimento genuíno, tem a ver com mudança de mente, de coração e de postura. E aquele, aleluia, que opera a salvação, se arrependeu de verdade. Coloca esses pecados diante de Deus e diz: Senhor, me ajuda a vencê-los para o ano de 2022. Eu não quero atravessar o ano de 2022 com esses pecados. Eu não quero atravessar o ano de 2022 com esses vícios, para a glória do Senhor. Nós já e nós ainda não, em relação à nossa salvação. Você já parou para pensar no seu já e no seu ainda não? Qual é o seu já e o seu ainda não em relação, por exemplo, à sua família? Eu já sou casado. Eu já tenho filhos. Eu já tive a oportunidade de agora ver a Moniquinha terminando o ensino médio. Foi uma vitória para mim, eu fiquei muito feliz por isso, né? Mas eu ainda não os vi formados. Eu ainda não consegui casar os meus filhos. Eu ainda não tive a oportunidade de levantar o meu neto aqui, como fez o pastor Abraão há uns 2 domingos atrás, não foi? O pastor deu oportunidade para ele e ele levantou o netinho dele aqui. Eu ainda não tive essa oportunidade. Qual é o seu já e o ainda não em relação à sua família? Pense aí, o que é que você já alcançou em relação à sua família e o que você ainda não alcançou em relação à sua família? Qual o seu já e o seu ainda não em relação à sua formação educacional? Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer o curso, de me especializar, mas eu tenho um sonho que é fazer um mestrado. Então, esse é o meu ainda não. E não é fácil fazer um mestrado. Eu tenho que, no mínimo, sentar para aprender um segundo idioma. Eu não falo nem o tupiniquim direito. Como é que eu vou falar o inglês, o espanhol? Não é verdade? Eu não falo nem o português direito. Mas eu preciso fazer isso. Isso ainda não. Na sua formação educacional, qual é o seu já e qual é o seu ainda não? Por exemplo, na sua vida profissional, qual é o seu já na sua vida profissional e qual é o seu ainda não? Eu, por exemplo, estou dando exemplos de mim aqui para ficar fácil de entender, né? Então, eu, por exemplo, na minha vida profissional, já me tornei advogado, estabeleci meu escritório, mas eu tenho outros projetos, ainda não para outros projetos. E você, qual é o seu já e qual é o seu ainda não em relação à sua vida profissional? Qual é o seu já e qual é o seu ainda não em relação à sua vida ministerial? Qual é o que é que você já alcançou e o que você coloca diante de Deus e diz assim: isso aqui eu ainda não alcancei. Agora também não pode exagerar, porque no ministério a gente exagera. A gente é cooperador, quer ser diácono, aí é diácono, quer ser presbítero, é presbítero, quer ser evangelista, é evangelista, quer ser pastor, aí é pastor, quer ser apóstolo, é apóstolo, quer ser bispo, é bispo, quer ser igual. Esses dias eu conheci um irmão, ele disse assim: eu sou pai apóstolo e o meu pai é avô apóstolo. Eu falei: olha, qual é o seu já e o seu ainda não no ministério? Qual é o seu já e o seu ainda não no ministério? O que é que você já alcançou no ministério? O que é que você já evoluiu no ministério? O que é que você já progrediu, já expandiu no ministério? E o que é que você diz ainda não? Eu tenho certeza que muitos dos irmãos aqui, né, têm o seu já e o seu ainda não no ministério. Qual é o seu já e o seu ainda não em relação aos legados que você vai deixar para esse mundo? Esse mundo, ele precisa que você construa alguma coisa e deixe alguma coisa. O que é que você já construiu? Qual é o seu já? Já plantou uma árvore? Já escreveu um livro? Já pôde criar uma ONG?
Eu achei muito bacana, porque agora em relação a esse negócio da Bahia, muita gente criou assim associações, né? Rapidinho, colocou lá o número do Pix para você fazer transferência para ela mandar para lá, aquela região lá que está sofrendo. Então, isso é um legado. Qual é o seu legado? Você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Quando você olha para a sua história e olha para a sua vida, você diz assim: se eu morrer hoje, o que eu deixo? Qual é o meu legado? Qual que é a minha herança para esse mundo? O que já e o que ainda não? O que é que você anda rascunhando? O que é que você anda esboçando? O que é que você anda projetando para deixar de legado para este mundo? Nós temos o nosso já e nós temos também o nosso ainda não. Em relação a Jesus, nós podemos ver o já e o ainda não. Em relação à nossa salvação, nós podemos ver o já e o ainda não. E em relação a questões decorrentes da vida, nós podemos ver o já e o ainda não. E aí, para concluir, o que é que nós devemos fazer com os nossos jás? E o que é que devemos fazer com o nosso ainda não? Primeiro, em relação ao já, agradeça. Agradeça por tudo que Jesus já fez por você. Pensa no que é que Jesus já por você e agradeça pelo já de Jesus a favor da sua vida. Agradeça pelo já na sua vida, na sua salvação e na sua carreira cristã. O que é que você já viveu com Deus? O que é que você já experimentou de Deus? Qual foi a intimidade que você já teve e a experiência que você já teve com Deus? Que Deus marcou a sua vida de forma poderosa. Aquilo que você já viveu com Deus na sua vida cristã e na sua carreira com Deus, agradeça por isso. E o que é que você já alcançou na sua família? O que você já alcançou na sua família, agradeça. Eu agradeço a Deus pela vida da Mônica, minha esposa. Deus te abençoe, meu amor, né? Eu agradeço a Deus pela vida da Moniquinha e do Dudu. Eu agradeço, irmãos, eu tenho 38 anos de idade e quando eu vou lá visitar meu pai tem 81 anos, minha mãe tem 77 anos. E quando eu chego ali na casa deles, eu agradeço a Deus pela vida daqueles velhinhos. Eu tenho meu irmão mais velho, vivo ainda, Elias França, e meu irmão mais novo, vivo ainda, Gessé, e eu agradeço a cada vez que eu os vejo. Ah, mas família tem problema, toda família tem problema. Agradeça pelo que Deus já fez através da sua família por você. O que é que eu faço em relação ao meu já, enquanto a minha família? Eu agradeço. Quando você pensa na sua formação educacional, em relação ao já da sua formação educacional, agradeça. Você terminou o 4º ano do ensino primário? Agradeça. Você sabe ler e sabe escrever? Agradeça. Você já terminou o ensino fundamental, o 9º ano do fundamental? Agradeça. Você conseguiu chegar um pouco mais distante, fazer uma faculdade? Agradeça. Igual lá na faculdade os professores diziam assim: advogado não pode ser preso em qualquer cela não, viu, Henrique? Você cometeu um crime amanhã, você for preso, você exige lá, uma das prerrogativas do advogado é que você tem que ser preso em sala de Estado Maior. Aí eu, é mesmo? Sala de Estado Maior? Aí eu perguntei pro professor, falei: professor, mas como que é esse negócio de sala de Estado Maior? Ele escreve num papel, sala de Estado Maior, põe numa das celas e põe você lá dentro. Não tem diferença nenhuma. Põe você lá, só escreve assim, ele só coloca assim, escrito num papel, sala de Estado Maior. Acabou. Né? Aonde você chegou? Qual o patamar que você já desenvolveu? O que é o já na sua vida educacional? Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. O que é que você pode me falar sobre a sua vida profissional? Aonde você já chegou? Patamar que Deus já te levou? O quanto Deus fez você evoluir, você crescer, o quanto Deus já prosperou você através do trabalho árduo das suas mãos e através do suor que Deus permitiu você derramar no seu rosto. O que é que você já viveu em relação à sua vida profissional? Agradeça. Qual é a posição que você já alcançou no ministério? Você é cooperador? Agradeça. Você é diácono? Agradeça. É presbítero? É pastor? Agradeça.
Tem gente que desdenha do ministério. A maior honra que um homem e uma mulher pode receber é trabalhar na obra de Deus, porque todos os outros trabalhos nossos vão ficar aqui nessa terra, mas aquilo que você faz para o Senhor, você leva por toda a eternidade. Em relação ao que você já deixou de legado, em relação ao que você já fez de legado, agradeça a Deus. Diga comigo: pelo já, eu devo agradecer. 2, pelo já, você deve valorizar, você deve cultivar, você deve preservar e você deve manter. O que você já recebeu de Jesus, valorize. O que você já andou na caminhada da fé, cultive. O que você já experimentou no processo da santificação, preserve e mantenha. Não deixe que os desânimos façam você desprezar tudo aquilo que você já construiu. Tem um texto lá que Paulo fala assim, em Filipenses 3:8. Ele fala assim: eu considero todas estas coisas como esterco. Não é isso que ele fala lá? Como esterco. Uma das traduções fala assim, que é refúgio. Eu considero como refúgio. Beth, o esterco, ele é algo que é desprezível, sim, num certo aspecto, para jogar fora. Mas por outro lado, ele não é adubo, sim ou não? Quando Paulo está dizendo, eu considero tudo isso como esterco, ele está dizendo assim, eu considero tudo isso como adubo pelo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Aquilo que Deus já fez, valorize, cultive, preserva, mantenha. E não só isso, terceiro e último, quanto ao já, não só agradeça e não só valorize. Terceiro lugar, quanto ao já, transmita. O que você já recebeu de Jesus, transmita. O caminho que você já caminhou na caminhada da fé, transmita. E o que Deus já fez a você em todas as áreas da sua vida, aquelas citadas aqui e outras que eu não pude citar, que não lembrei, não anotei, valorize e transmita. Porque Deus usa homens para formar homens. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim, eu quero que você diga às mulheres mais velhas, para que elas formem as mulheres mais novas. A vida cristã é de formação. Quem veio primeiro forma o outro, transmissão. Em relação ao meu já, eu devo agradecer. Em relação ao meu já, eu devo preservar. Em relação ao meu já, eu devo transmitir. Amém? E eu, em relação ao meu ainda não? O que é que eu tenho que fazer quanto ao ainda não? Em relação ao ainda não, eu devo prosseguir sem desistir. Prossiga sem desistir. Jesus ainda tem coisas maravilhosas a fazer, mas Ele não vai fazer para quem capitular no meio do caminho. Ele não vai fazer para aquele que desistir no meio da caminhada. Ele vai fazer para aquele que for fiel até o fim e prosseguir sem desistir. Fala para o seu irmão, eu sei, diga, eu sei que existem muitos ainda não para você. Mas a palavra de Deus, diga, a palavra de Deus é para você não desistir. Não desista, não desista e não desista. Não chegou ainda, mas não desista, porque vai chegar. Não aconteceu ainda, mas não desista, porque vai acontecer. Não cumpriu ainda, mas não desista, porque vai se cumprir. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Em relação ao ainda não, não desista. 2, em relação ao ainda não, alie-se com pessoas que estão com os mesmos objetivos que você. Em relação ao ainda não da sua vida, alie-se com homens e com mulheres que estão na mesma missão, que estão nos mesmos propósitos, que estão nos mesmos desígnios, que estão nos mesmos objetivos que você. Coloque ao seu lado gente de Deus, aleluias, que não vai tirar você do foco, gente que não vai tirar você do objetivo, gente que não vai tirar você do caminho, aleluias. E se você identificar que aquela
pessoa está puxando você para mudar os propósitos, afaste dessa pessoa e ore por ela. Ore por ela, mas una-se, aleluia, se integre e forme comunhão e unidade com pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Seu objetivo é servir a Deus? Busque gente que quer servir a Deus. Seu objetivo é ser santo? Busque gente que tem compromisso com a santidade. O seu objetivo é viver uma vida de oração? Busque gente que tem, aleluia, compromisso com a oração. O seu compromisso, a sua intenção, o seu ideal, o seu objetivo é conhecer as Escrituras? Alice a pessoas que conheçam as Escrituras sagradas. Aleluia, glória a Deus. Alice com pessoas que tenham os mesmos objetivos que você. Em relação ao nosso ainda não só prossiga e não só alice. Em terceiro lugar, saiba que aquele que começou em nós a boa obra, ele é poderoso para aperfeiçoá-la até o grande dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Fala para o seu irmão aí, quanto ao seu jaz, agradeça, mantenha e transmita. E quanto aos seus ainda não, prossiga, alice e confie em Deus, porque Ele é poderoso para levar a bom termo a sua obra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, pastor.